Olá pessoal, hoje o tema é Janeiro Roxo. Já ouviram sobre ele? Depois do Outubro Rosa para conscientização do câncer de mama, câncer ginecológico, do Novembro Azul do câncer da próstata e o Dezembro Laranja sobre o câncer de pele, temos o Janeiro Roxo, que é o mês de conscientização do diagnóstico precoce e consciência sobre uma doença que é a hanseníase, uma das doenças mais antigas do mundo. Desde 600 a.C., provavelmente tenha surgido na Ásia e na África, essa doença que causa muito estigma, muita incapacidade para as pessoas e que infelizmente o Brasil detém o segundo lugar no mundo em número de casos. É uma notícia muito triste, mas que precisamos conscientizar as pessoas do diagnóstico precoce, falar sobre hanseníase e as formas de tratamento. É uma doença que tem cura e o tratamento está totalmente disponível na rede pública de saúde, no Serviço Único de Saúde. Portanto, fique atento, assista o vídeo, que a ideia é transmitir algumas informações importantes no intuito de um diagnóstico precoce e alertar a população sobre esse problema. O que é a hanseníase? A hanseníase é uma doença crônica, transmissível, uma doença infecciosa, de um contágio muito lento. Ela é transmitida por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae, um bacilo, e ele transmite de uma pessoa para outra através de gotículas da narina, da boca, da mucosa, do trato de vias aéreas superiores. Mas não é um contato simples e de um dia ou de 2 dias. É uma doença que geralmente ocorre entre os familiares, então precisa de um contato de longo prazo. Portanto, ela acaba sendo transmitida entre as pessoas da família, a esposa, os filhos, netos, e dessa forma ela é uma infecção que vai, depois de muitos meses ou anos, principalmente o período de incubação, ou seja, o período que a pessoa entrou em contato até manifestar a doença, pode demorar de 2 até 8, 9 anos. E essa doença, ela se manifesta através de lesões na pele, principalmente, mas pode ter lesões também no sistema nervoso periférico, nos nervos periféricos. Mas basicamente é uma doença de manifestação cutânea e neural, podendo afetar outros órgãos inclusive. Mas a manifestação clínica dela é através de manchas brancas, eventualmente avermelhadas e até amarronzadas no rosto, nos braços, no tronco. Pode ser uma lesão única ou podem ser várias lesões. Inclusive, eventualmente essa doença acomete inicialmente as crianças. Já na infância é possível detectar alguns casos. E o que é importante é que nem todas as pessoas desenvolvem a hanseníase, mesmo que tenha contato diário com esses doentes, já que existe uma resistência natural, imunológica, genética da grande maioria das pessoas. E uma parcela pequena acaba, depois da exposição crônica, contínua, lenta, no decorrer de muito tempo, acaba manifestando essa doença. E a manifestação da hanseníase tem basicamente 2 formas, que são os paucibacilares e multibacilares do ponto de vista para tratamento. Mas existem inúmeras outros tipos e subtipos da doença que nós não vamos falar aqui, não é o intuito, mas o intuito é conscientizar sobre essa enfermidade e de que forma as pessoas podem estar atentas a eventualmente casos na família ou em algum conhecido. É uma doença estigmatizante e altamente incapacitante, ou seja, ela promove lesões que acabam por alteração de sensibilidade. Então essas lesões de pele acabam tendo não só a manifestação da pele, as manchas na pele, mas uma diminuição dos nervos, da atividade dos nervos. Então a sensibilidade é perdida, de tal forma que as pessoas perdem a sensibilidade à temperatura no local da mancha. Então existe uma mancha, por exemplo, uma mancha branca, naquele local a pessoa sente menos. Então esse é o alerta. Se você conhece alguém ou tem uma mancha
que eventualmente no local dela existe uma diminuição de sensibilidade, então sensibilidade ao calor, ao frio, uma sensibilidade tátil, então ao toque, simplesmente essas pessoas têm nesse local, quando alguém toca ou quando tem algum ou alfinetinho ali no local e não tem a sensibilidade, porque o nervo foi comprometido pela inflamação, pela infecção dessa doença, dessa bactéria. E também a sensibilidade dolorosa. Isso é muito importante. Então, quando a pessoa perde a sensibilidade dolorosa, então imagine perder a sensibilidade em lesões nos pés, por exemplo. Então, a pessoa se fere, se machuca e geram úlceras sem perceber e aquilo vai afetando cada vez mais os tecidos profundos. E como o nervo é comprometido, pode ter alterações articulares ou principalmente musculares em decorrência do bloqueio muscular. Então, mão caída, o pé caído, mão em garra, né? Há várias alterações que são decorrentes de alterações neurais. Então, uma doença que afeta principalmente a pele e afeta os nervos periféricos. Eventualmente, os olhos podem ser afetados e outras partes do corpo. Mas uma doença que, por conta disso, gera sequelas que são muitas vezes irreversíveis e traz um desconforto tremendo e uma discriminação dessas pessoas, tanto que antigamente era chamada de lepra, né? Os leprosos. Então, uma doença milenar, mas que desde 1976 se adquiriu no Brasil esse termo hanseníase para não estigmatizar essas pessoas e diminuir a discriminação em relação a esse tema. E é uma doença negligenciada também, de uma forma geral, porque é uma doença que afeta basicamente as pessoas de nível socioeconômico mais baixo, então as pessoas que não têm tanta oportunidade de uma assistência médica de qualidade. Isso, infelizmente, acaba se proliferando muito, ambientes superpovoados, então casas que moram muitas pessoas no mesmo cômodo, tudo isso acaba agravando o problema. E aí tem o acesso tardio ao serviço de saúde, de tal maneira que, quando o diagnóstico é feito, infelizmente ficam muitas sequelas. O importante é saber que o diagnóstico precoce leva à cura, na grande maioria dos casos, e que esse tratamento deve ser feito no Sistema Único de Saúde, então nas unidades mais próximas da sua casa. Existem profissionais aptos a identificar e tratar essa doença. O diagnóstico ele é basicamente feito através do exame clínico, né, o exame dermatológico, o exame neurológico, né, desses nervos, palpação de nervos principalmente na região do cotovelo, na região do joelho, das pernas, e esse diagnóstico é confirmado através de exames laboratoriais, né, microbiológicos, então baciloscopia, exames de biópsia de pele e eventualmente biópsia de nervo e alguns outros exames também que são realizados na pele para confirmar o diagnóstico. Assim confirmado, é iniciado o tratamento, e o tratamento ele é monitorado, inclusive, já que é uma doença de notificação compulsória, e essa doença pode se espalhar em diversas regiões, ela ocorre no Brasil inteiro, mas principalmente nos estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas em Jundiaí, na nossa cidade, é importante falar que de 2018 para 2019 houve um aumento no número de casos importante, dobrou o número de casos em Jundiaí, segundo a vigilância epidemiológica da nossa cidade, publicado no jornal de Jundiaí essa semana. O número de casos saltou de 5 para 10 casos novos em residentes de Jundiaí. É um alerta importante dessa doença que tem tratamento, tem cura, mas que infelizmente muitas pessoas chegam a um diagnóstico tardio. Do ponto de vista de complicações, a gente já falou aqui, mas uma detecção precoce evita essas complicações, principalmente neurológicas, que geram um estigma grande para essas pessoas. E de prevenção, o que eu gosto sempre de falar, a prevenção está no diagnóstico precoce, né? E identificando uma pessoa que tem a hanseníase, confirmado o diagnóstico, todos os seus contatos devem ser avaliados por um profissional de saúde, então irmãos, filhos, parentes mais próximos
de tal maneira que se evita a propagação dessa doença e piora realmente do estado unitário, epidemiológico, né, de toda aquela região, daquele município, para a gente tentar diminuir drasticamente o número de casos novos dessa doença, que é uma vergonha para o nosso país, sendo que temos tratamento, temos uma estrutura diagnóstica e essa conscientização é fundamental. Um abraço para vocês, até mais.